Bom dia, querido amigo, querida amiga, irmão e irmã em Cristo Jesus. Que a graça e a paz esteja com vocês. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e regozijemos nele. Salmo 118, 24. Que o seu dia hoje seja abençoado e guardado por Deus. Amém? Vamos começar então mais um dia com o nosso pão diário na mesa com o Pai. Antes eu peço a você para me ajudar e abençoar a vida de outras pessoas que tanto precisam de uma palavra de esperança. Se inscreva no nosso canal apertando o botão inscrever-se, compartilhe este vídeo com mais pessoas e dê o seu joinha lá. E lembrando que quando você ajuda alguém, as bênçãos de Deus retornam em dobro para você. Amém? Vamos então para o tema de hoje. Ele é muito importante, porque vamos falar como semear e colher, como pedir e receber. Eu tenho certeza de que você vai gostar deste tema hoje e vai se alegrar por aprender a fazer pedidos a Deus e receber. Então, o tema é como plantar e colher, como pedir e receber. Acompanhe até o final este vídeo e você vai aprender muito e ser muito abençoado. Vamos ler o texto da palavra de Deus que dá o embasamento para o tema. Ele está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo de 3 a 9. Jesus disse o seguinte: E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Mas morreu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e a outro a 30 por um. E o outro texto é, e continuando, ele disse: Quem tem ouvidos, ouça esta palavra. E lá, o outro texto é em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: Pedis e vocês não recebem, porque vocês pedem mal para gastarem vossos deleites. Então, querido amigo, irmã em Cristo Jesus, irmão e irmã em Cristo Jesus, é maravilhoso demais quando nós descobrimos a maneira certa de fazer as coisas. Agora, já lhe ocorreu que às vezes estamos fazendo algo ou executando uma tarefa de uma maneira que não está dando muito certo, e então de repente descobrimos a maneira correta de fazer e o resultado muda radicalmente? Por exemplo, uma planta de hortaliça, um pé de couve, por exemplo. Você plantou e só dá aquela couve mirrada, as lagartas vêm e comem tudo. Mas vem uma pessoa e ensina você a colocar um adubo orgânico e jogar na couve algo fácil, caseiro, o qual espanta as lagartas, e você faz isso, segue a orientação daquela pessoa, e depois disso, aquela couve cresce, aqueles pés de couve viçosos, e você colhe muita couve para toda a sua família, e ainda sobra para dar aos vizinhos. Pois é, no reino espiritual, no reino de Deus, é a mesma coisa com as coisas espirituais e com a palavra de Deus funciona do mesmo jeito. Talvez você tenha desanimado ou a fé esfriou porque você não tem visto as respostas dos seus pedidos, ou talvez você não peça nada a Deus porque não sabe pedir, ou acha que isso não funciona e acha que tem mesmo que trabalhar e fazer somente com a força do seu próprio braço e com as suas próprias habilidades. Eu quero, neste breve ensino, desafiar você e encorajar você a colocar em prática o que nós vamos ensinar aqui, e você começará a colher como nunca as respostas dos seus pedidos e começará a colher os frutos da semente semeada. Veja bem, observe o que Jesus ensinou neste texto. Ele compara a palavra de Deus como uma semente. O semeador pega a semente e joga na terra. Se a terra onde ele semeou não é uma terra boa, ela é cheia de espinhos e pedregulhos, a semente vai morrer e não dará nenhuma colheita. Mas se a semente foi colocada em uma terra boa, ela dá fruto 30, 60 e 100 por um. Depois, mais à frente, Jesus explica para os seus discípulos toda a dinâmica desta parábola. Você sabe que quando o agricultor vai plantar, primeiro ele prepara a terra, limpando-a, arando e removendo toda a erva daninha. Depois ele espera a chuva ou rega,
para molhar a terra. Então, ele vem e joga as sementes. E depois de jogar as sementes, ele cuida da semente. Ele vigia para que os pássaros não venham e arranquem a semente. E se nascer uma erva daninha ao lado da plantinha que nasceu, ele vai lá e arranca aquela erva. Ele está sempre ali perto da terra, na semente, cuidando dela, cuidando da planta semeada e regando a terra e colocando adubo. Ele vai fazendo isso e nem percebe que a semente está lá debaixo da terra brotando e de repente ela sai para fora, começa a crescer, depois dá a flor e vem o fruto. Ele amadurece e então ele colhe ali milhares de caixas de uvas ou de bananas ou laranja ou tomate, seja lá o que for que ele tenha semeado. O agricultor faz todo o trabalho sem desanimar, crendo e tendo a certeza de que vai colher. Agora, por que será que Jesus comparou a palavra de Deus com a terra boa e a semente que o semeador sai a semear? Jesus não faz uma comparação à toa. Ele faz essa comparação porque é desta forma que funciona a palavra de Deus no reino espiritual. A palavra é a semente e a terra boa é o nosso coração, a nossa fé. Agora, assim como a semente está lá dentro do saco, no celeiro do agricultor, e se o agricultor não abrir o saco e jogar a semente na terra, ela não vai sair sozinha do saco. A palavra de Deus é a mesma coisa na nossa boca. Se nós não abrirmos a nossa boca e lançar a palavra, a semente não vai nascer, nada vai mudar. O mundo espiritual precisa semear a semente da palavra para brotar no mundo material e dar o resultado que nós precisamos. Eu vou dizer como você lança a palavra como semente. Primeiro, nós vamos pensar no fruto. Qual é o fruto que você precisa? É uma casa, por exemplo? É uma cura de uma enfermidade crônica ou não? É a restauração do seu casamento? É um carro que você precisa? É a realização de um sonho ou de um projeto? Primeiro, nós precisamos saber qual é o fruto que nós precisamos para depois lançar a semente certa. Mas vamos pegar, por exemplo, que aquilo que você precisa é uma casa para morar, porque você mora de aluguel, por exemplo. Então, você vai preparar a terra, o seu coração, que é a terra. Você vai limpar o seu coração. O seu coração precisa estar livre de toda a incredulidade, de toda coisa ruim, limpar ele de mágoas que existem em seu coração, deixar um coração perdoador, perdoar todos aqueles que te ofenderam e encher o seu coração de alegria, de paz, de amor e de fé em Deus. Aí sim, a terra boa, que é o seu coração, também o reino espiritual agora ficou preparado. Agora que a terra está preparada, você se aproxima de Deus e começa a lançar a semente assim, dessa forma que eu vou te falar. E depois você pode escolher as suas palavras também e outros textos bíblicos. Mas eu vou dar este exemplo. Você pode dizer assim: Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está escrito em Efésios 1:3. E também o Senhor, sendo rico, mas por amor de mim, se fez pobre, para que através da sua pobreza eu me tornasse rico. Isso está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Aí você continua, e o Senhor me deu uma casa, me deu morada em um lugar quieto, de paz e descanso. Esse texto está lá em Isaías 32:18. E aí você continua, por isso, Pai querido, eu lanço esta semente da minha casa, eu semeio esta semente e sei que terei uma casa, uma moradia para mim, para minha família, em um lugar quieto, de paz e tranquilo. Pai querido, eu te adoro, porque esta casa já está sendo gerada e logo a terei. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, a casa foi um exemplo e a sua necessidade for outra, se a sua necessidade for outra, a dinâmica é a mesma. E o que vai mudar é apenas o texto bíblico e as suas palavras. É por isso, irmãos, que eu estou sempre aqui falando da importância de nós lermos a palavra de Deus todos os dias, meditar nela, pois é através dela que você identifica os textos sobre a sua necessidade. Se for outro caso, por exemplo, uma enfermidade, a palavra é de Isaías 53:5, onde diz que Jesus levou as nossas dores e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora, depois de lançada a semente, você precisa fazer como o agricultor fez, como ele faz. Você precisa de cuidar da semente para que os pássaros não venham e arranquem a semente. É preciso cuidar para que as circunstâncias desta vida não te desanime, cuidar para que o inimigo não venha
E use pessoas para desanimar você, dizendo que não tem jeito, dizendo para você: olha a tua renda, olha o que você tem, você ganha pouco, você está desempregado, como é que você vai comprar uma casa? Estas são as ervas daninhas que tentam crescer e sufocar os seus sonhos, a sua semente. Você precisa cuidar da semente, jogando adubo e regando com água. E você faz isso a cada dia, falando novamente a palavra, afirmando e agradecendo, porque você já possui o que você está declarando. Você vai fazendo isso dia após dia, até você possuir aquilo que você está declarando, até se materializar o que está sendo lançado no reino espiritual. Acredite em mim quando falo essas coisas, creia na palavra, porque é assim que funciona. E eu dei o exemplo da casa, porque esta foi a semente que eu lancei algum tempo atrás. Eu estava sem casa há mais de 15 anos, mas quando eu aprendi a lei de semear a palavra, eu comecei a semear a minha casa no reino espiritual e a declarar palavras como essa, como eu te ensinei. E em apenas 5 anos eu já estava dentro da minha casa. Hoje eu estou em uma casa grande, abençoada, em um lugar maravilhoso e sem dever nada a bancos e nem a financiamento. Para quem me conhece e também está vendo este vídeo, sabe que este testemunho é verdadeiro. E a lei da semeadura da palavra vai funcionar para você também. Ela funciona para qualquer necessidade, funciona para qualquer pessoa. Apenas precisa limpar a terra, o coração, semear a semente e continuar cuidando dela. É por isso que está escrito em Tiago, no capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para gastar em vossos deleites. Então, meu irmão, minha irmã, boa parte das pessoas não tem os seus pedidos atendidos por não saber pedir como ensina a palavra de Deus. Eu estou aqui lhe ensinando. As pessoas pedem apenas uma vez e depois vem o desânimo e elas já não crêem mais. As circunstâncias da vida arrancam a semente dos sonhos. Mas eu estou aqui para te encorajar a dizer dizer para você que o amor de Deus é grande por você e Ele deseja atender os seus pedidos. Ele deseja tirar você da situação que te faz sofrer. Você precisa se aproximar dele a cada dia e saborear em comunhão com ele. Ele é o pão diário na mesa com o Pai. Então, com este pensamento firme, vamos juntos lançar a sua semente e saborear os frutos do nosso pão diário na mesa com o Pai. Diga comigo assim: Pai querido, eu não sei. Eu vou orar por você. Pai querido, eu não sei qual é o fruto que esta pessoa precisa colher para saciar as suas necessidades, mas ela e o Senhor sabem. E nós vamos declarar a tua palavra, lançar a semente na terra boa do teu reino, e ela vai brotar e dar o fruto que esta pessoa precisa. Se é uma previsão financeira, nós declaramos a tua palavra que este irmão, que esta irmã é abençoado, que esta pessoa é abençoada com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Se é uma enfermidade, nós declaramos que ela está curada, porque o Senhor já levou as suas dores e pelas pisaduras do Senhor ela foi curada. Nós declaramos que esta pessoa tem o que ela precisa. Estamos lançando agora esta semente no reino espiritual e em poucos dias ela vai brotar, crescer, florescer e vai dar os frutos que esta pessoa precisa. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, então, querido amigo, querida amiga, creia que a semente foi lançada e continue a partir de agora declarando ela todos os dias e você vai colher as bênçãos. Amém? Deus abençoe você grandemente e até amanhã para mais um dia no nosso Pão Diário na Mesa com o Pai. Seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz.